Isso é muito sobre a cura do corpo, digamos assim, mas a paralisia na alma. Fala galera, tudo bom com vocês? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão de uma passagem super conhecida, que é sobre o paralítico do tanque de Betesda. O Senhor vem falando comigo algumas mensagens em relação ao levanta-se. E ele me trouxe algumas passagens bíblicas e uma delas foi exatamente essa, e eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu li e o que eu não tinha visto antes, porém, ao olhar mais detalhadamente essa passagem bíblica, o Senhor pôde vir falando comigo algo que ele também vai estar falando na vida de vocês. E só para contextualizar, para quem não sabe, o paralítico do tanque de Betesda, ele é um paralítico que estava ali há 38 anos, né, à espera do seu milagre, no qual pessoas acreditavam que um anjo do Senhor descia ali às vezes nesse tanque e o primeiro a tocar era curado. Só que ele nunca conseguia alcançar realmente naquele tempo, então ele passou 38 anos ali. E o que me chama atenção nessa história é que diz que Jesus ouviu falar dele e das condições desse paralítico e Jesus vai até ele, né? Muita gente já ouviu falar assim na Bíblia de pessoas que escutam falar sobre Jesus e vai até Jesus para poder ser curado, mas só que dessa vez não. Jesus estava indo ali, né? Estava perto porque ele ia para um festival e ele viu esse paralítico e soube sobre ele e chegou até a vida dele, né? Então, Jesus chega no paralítico e pergunta: Você quer ser curado? Aquela famosa frase, né? Que muitos falam, óbvio que Jesus sabia que ele queria ser curado, mas Jesus perguntou ainda assim. E o paralítico ele começa a falar: Senhor, eu não tenho pessoas que possam me ajudar, amigos que possam me levar até lá, né? E Jesus só queria saber se ele queria ser curado, e ele diz que sim, e Jesus pega e fala: levanta-se e ande. E, e o que me pegou muito foi realmente esse encontro de Jesus à vida dele, né? Porque muitos buscavam a Jesus, mas Jesus, ele se pôs disposto e foi até o paralítico, conhecendo as condições dele e pôde fazer algo sobre a vida dele. Em um determinado momento, esse paralítico, ele encontra os judeus que eles falam assim com ele: Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então eles lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. E foi aí que, sério, pela primeira vez eu reparei que realmente ele não conhecia Jesus. Mesmo após a cura, ele não teve menções assim que ele tivesse ouvido falar dele, que tinha alguém fazendo essa cura para ele poder ter essa conexão na mente. Porém, tem um segundo encontro dele com Jesus, que Jesus pega e fala: Agora você está curado, então vá e não peques mais. Então, Jesus liberou a cura sobre a vida dele, e em um segundo momento ele pôde se apresentar, mostrou quem era ele e para o que ele realmente veio, que não era sobre a cura apenas, mas sim para que ele pudesse ser liberado do pecado dele. Tanto é que Jesus fala: Vá, não peques mais, para que algo pior não ocorra com você. E trazendo para os dias de hoje uma reflexão que eu tenho, que muitas vezes as pessoas elas se colocam em obediência naquilo que eles veem que é correto perante ao Senhor para poder viver os seus milagres. Mas muitas depois que vivem esse milagre se esquecem e começam a viver uma vida em desobediência. Sabe, aquele comportamento temporário, uma obediência temporária onde só mostra o interesse do coração. E isso é muito sobre a cura do corpo, digamos assim, mas a paralisia na alma. E isso é muito triste, né?
E era sobre isso que eu queria falar, porque muitas vezes a gente se coloca em uma situação clamando a Deus por para viver alguma coisa, e naquele momento, as pessoas se colocam sendo a melhor possível naquele momento, naquele cenário, mas depois que alcançam, elas realmente acabam esquecendo os princípios que Jesus vem ensinando. E Jesus mostrou ali naquela história do paralítico como ele sim trouxe a cura a ele, mas o que ele mais queria realmente é que ele se posicionasse em obediência. Então vá e não peques mais. E por isso, o meu conselho que eu realmente tenho aqui para trazer de tudo do coração é que a gente não espere pelo milagre de Deus para obedecê-lo. Jesus foi até o paralítico, entregou a cura e depois deu essa orientação. Mas nós já sabemos a orientação do Senhor, nós já conhecemos as palavras, e é uma palavra, como eu falo, que não é para ficar aqui, é para transbordar da nossa vida para outras vidas, né? E que você não dependa da conduta de outras pessoas para que você realmente possa tratá-la bem, da melhor forma. Assim como Jesus, ele não recebeu o melhor de muitas pessoas, porém, ele deu o seu melhor, ele deu a sua vida por nós. Então, com isso, não espere realmente você receber algum milagre para que você possa viver de acordo com aquilo que ele vem ensinando, porque isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer por ele, né? Jesus nos ama, mas ele não ama o nosso pecado. Não foi à toa que foi isso que ele chegou e entregou essa palavra a esse paralítico, pois ele estava paralisado no corpo, mas Jesus queria que ele não ficasse paralisado no mundo espiritual. Então ele deu uma instrução e Jesus está dando essa instrução para mim e para você hoje. Seja obediente. Não use mais uma muleta como desculpas que isso é difícil para mim, isso é impossível. Nada é impossível. Lute contra o seu pecado, lute contra as suas dificuldades, levante-se e ande, porque Deus faz a parte dele, mas ele conta conosco para fazer a nossa parte. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. E eu confesso para vocês que eu levei um tempo para gravar ela, eu até hesitei um pouco, porque o senhor tinha entregue ela há um tempo e eu demorei de gravar, que eu já estava achando que não fazia mais sentido, né? Mas eu fiquei conversando muito com ele, com o Espírito Santo, para que ele pudesse confirmar o que eu poderia ainda embasar em tudo que ele ensinou. E eu acredito que ele tem muito para derramar na vida de vocês através dessa palavra. Que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Se inscrevam aqui no canal, aperte aqui o sininho para que vocês sejam notificados quando eu tiver um novo vídeo para vocês. E espero vocês numa próxima. Deixe um comentário dizendo se Deus falou na vida de vocês, que eu vou estar lendo aqui os comentários, o que que vocês tomaram de aprendizado, de repente compartilhem com alguém que é muito importante na vida de vocês. Deixe o like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e também trazer mais conteúdos parecidos com esse para a vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.